ao mesmo tempo que a gente se prepara também para aprender. Então a gente pede ao Mestre Jesus que esteja aqui conosco, participe conosco dessa atividade, que a espiritualidade amiga, que sustenta o nosso trabalho, que orienta o trabalho da infância e da adolescência, esteja aqui conosco hoje também, como sempre, nos sustentando, nos orientando, nos inspirando. Envolva as companheiras Verônica e Cássia com sua energia amorosa e as inspire e as oriente para esse diálogo. Que as suas palavras cheguem até nós de uma forma simples, que a gente possa, com esse diálogo de hoje, também nos ajudar e ajudar a outras pessoas. Nos ilumina, Pai. Gratidão por essa oportunidade. Que possamos aproveitá-la ao máximo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos, aí eu mando e você canta, né? Vocês querem sentar? Como é que vocês querem? Não, aqui tá bom, já fica em pé. Em pé? Olá, boa tarde a todos, a todas. Bom, já fui muito bem apresentada, né? Sou Verônica Reis, essa é Cássia Guiar, nós somos psicólogas clínicas, Cássia também é cantora, palestrante. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, como já foi bem dito, sobre depressão em crianças e adolescentes e depressão de uma forma geral também, né? Porque a gente sabe que é um tema que está, principalmente na nossa sociedade, está em alta. Tem muita gente sofrendo, muita gente que busca informações e hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho de informações com vocês. Agradecemos a presença de todos. Cássia vai iniciar agora com uma música e aí depois a gente passa as informações. Eita, chegou com tudo! Cheguei chegando, boa tarde, gente. Mais uma vez aqui com vocês, uma felicidade estar aqui nessa tarde, para trazer hoje um tema tão importante, né? E que precisa ser discutido, precisa ser falado, precisa ser entendido. Porque é um tema que está em alta, como a companheira Verônica disse, e posso dizer, a depressão é um dos males da humanidade. A depressão é essa ansiedade. E eu quero iniciar aqui com uma canção. A gente, quando chegou, a gente enfrentou algumas dificuldades, alguns obstáculos aqui. E isso vem mostrar para a gente, inclusive para nós aqui, que a gente vai enfrentar obstáculos. E a gente vai ter que aprender a lidar com esses obstáculos. Porque se a gente não aprender a usar os planos B, C, o alfabeto todo, a gente pode ter uma doença mental, uma ansiedade, uma depressão. E a gente também é cometido. A gente também ficou um pouquinho aqui, meu Deus, e agora? Vai dar tudo certo. Porque a gente está nessa praça, em um lugar de pessoas bondosas, compreensivas, amorosas. E a gente sabe que nada é por acaso, não existe acaso. Então eu falei assim, vou iniciar com uma canção, uma oração, para que a gente fique realmente num clima tranquilo nessa tarde, inclusive a gente aqui, que a gente gosta de começar no horário, mas a gente não está no controle de tudo em nossa vida, não depende só da gente. Para chegar aqui, eu falei com Cida, Ana Priscila, eu errei o caminho, as nossas filhas falaram coisas para a gente. Ela lá na casa dela, minha mãe, não, calma, que eu preciso ir, ela também. Olha quantos testes, e a gente chega aqui também mais. Eu errei o caminho, imagina, errei e fui lá embaixo. Mas em nome de Jesus, eu chego lá. E chegamos, né, Cida? Estamos aqui, e está dando certo. Você fique tranquila também, viu? Que a gente vai consertar nosso computador já. Vamos então fazer, eu trouxe também no meu computador as músicas e pendrive ali com os playbacks, mas nesse momento a gente vai fazer um plano B musical também, que eu também faço, que é no gogó. O plano G, plano gogó, né?
E vamos conectar com a espiritualidade aqui presente, né? Conectar com os mentores da casa, com a equipe de Francisco de Assis, de irmã Joana de Anjos, essa que traz aí tantas mensagens na linha psicológica para nós. Vamos lá, conectar. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que Jesus nos faça instrumentos neste momento. Nesse momento a gente gostaria que fosse um bate-papo, né? Não é bem uma palestra, é um bate-papo. A gente vai ter momento também de perguntas e respostas, né, Cida? E assim, eu quero dar também o meu boa tarde aos internautas, às pessoas que estão na internet aí, que recebam também essa mensagem, tá? E que de repente possa abrir também para eles fazerem perguntas. Então vamos iniciar, amiga? Bom, aqui já foi falado, nós somos psicólogas clínicas com abordagem analítica junguiana, Jung, e a gente faz trabalhos também com adultos de criança, adolescentes, adultos. Então vamos iniciar. Hoje a gente vai falar sobre a depressão na infância e adolescência, uma fase que há muito tempo não existia, a gente não via falar. Eu digo que lá no meu tempo, quando eu era criança pequena em Vitória da Conquista, a nossa medicação para ansiedade e depressão é sair para jogar baleado na rua, jogar vôlei, brincar de bolinha de gude, que a gente brincava, fazia. Eu tenho irmãos, né? Então vamos brincar de gude, fazia as caçapinhas, ia jogando gude. A gente não via essa coisa de psicólogo, a gente estava ali, a ansiedade a gente ia vencendo desse jeito. Eu me lembro que eu ia para os vizinhos. Então, assim, hoje a gente sabe que a depressão na infância e adolescência está uma coisa grave. A palavra não é outra, é grave. E a gente fala assim, mas a criança como pode criança e adolescente ficar depressivo e ter ideação suicida? Tem. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. E as taxas estão altas, altíssimas. Cássia. Oi. Eu. Pode falar. À vontade. Sem falar no preconceito também, com relação aos psicólogos. Sim. Antigamente falava em psicólogo, a gente já ficava assustado. Muito preconceito, muita crença errada, como se precisar ir para psicólogo é porque estou doido ou porque tenho algum problema mental. Então, ainda bem que hoje essas crenças, eu sou maluco,
E até hoje, as pessoas mais velhas ainda trazem essa crença, né? Uma crença limitante de que eu tenho uma tia, eu acho que é só diminuir um pouquinho, eu tenho uma tia que ela fala assim, para que eu quero psicólogo? Psicólogo é coisa de maluco, até hoje ela ainda tem essa crença limitante, esse padrão mental de que, né, psicólogo é coisa de maluco. Mas vamos passar aqui, Bel? Então, como eu falei, nós vamos estar no bate-papo, eu e Bel, uma vai falar, a outra vai falar. Preste atenção, vão pensando nas suas perguntas, tá? E a gente vai falar de uma forma simples e didática. Vamos lá. Então, aqui é o nosso roteiro de apresentação. A gente vai trazer aqui a definição, a prevalência, as causas, os fatores de risco, sintomas, tratamentos, considerações importantes e muito mais. Vamos trazer vídeo, vamos trazer música, vamos trazer perguntas e respostas. Vamos lá. Então, aqui a definição. A depressão é uma condição médica séria e grave, altamente prevalente na população em geral, como Verônica falou, classificada como um transtorno psiquiátrico e caracterizada por sentimentos persistentes de tristeza, desesperança e desinteresse. Aqui tem a palavra persistente e eu quero falar sobre isso, porque depressão é diferente de tristeza e de sintomas depressivos. Entendeu? Então, assim, muitos ainda falam, estou triste, estou com depressão. É diferente. Para ser caracterizada a depressão, precisa de um tempo, precisa de alguns sintomas. Porque a gente pode ficar triste quando a gente perde alguém, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente é demitido, quando a gente passa por algum luto. E luto é qualquer tipo de perda. Pode ser uma perda significativa. A gente pode falar, mas a pessoa está em luto porque perdeu um cachorrinho, um gatinho. Gente, muitas vezes a gente ouve isso. É uma perda. Há um relacionamento de um mês. Terminou, tinha só um mês, mas para aquela pessoa é uma perda significativa. Então ali pode ficar triste. E a tristeza é uma das emoções primárias, instintivas do ser humano. Uma das. E é uma das fases de luto. Quem passa pelo luto pode passa normalmente pela tristeza, que é uma das maiores fases nas ondas, né? Então, quer falar, Lê? Não está acertando ligar. Não está ligando? Não. Ok, vamos lá. Mas então, como eu falei, para se caracterizar uma depressão, a gente precisa de alguns critérios. Não é só dizer, estou triste, estou depressivo. Então, pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, é obrigatório um humor deprimido, ou a perda do interesse, ou prazer em grande parte do dia. Quase todos os dias, durante o período de 2 semanas. Então, para ser caracterizado, você precisa estar com esse humor deprimido, esse humor rebaixado, pelo menos por 2 semanas. Somado ao humor deprimido, que é um humor rebaixado, essa tristeza persistente, tem de haver a presença ainda de pelo menos 4 sintomas seguintes. Preste atenção. Desânimo acentuado, anedonia, que é a falta de prazer pelas coisas pelas quais tínhamos prazer. Redução ou aumento do apetite. Você pode ficar tanto sem apetite como com muita fome. Com ganho ou perda de peso em 1 mês. Alteração do sono, hipersonia ou insônia. Ou fica com muito sono, dorme demais, ou fica com insônia. Pessimismo associado a sentimentos de culpa e ou inutilidade. A pessoa normalmente fica, quando está com a depressão, se sente culpada pelo passado. A gente costuma dizer que depressão está relacionada a fatos passados não elaborados. Então, quando a gente também traz essa culpa do que aconteceu, de algo que eu fiz,
muitas vezes que nem dependia só de mim. Isso pode também trazer sintomas depressivos. Baixa autoestima, agitação psicomotora ou retardo, ideação suicida e pensamentos constantes sobre a morte, prejuízo na concentração com dificuldades para pensar. Então, ideação suicida, ideias de suicídio, né, estão relacionadas. Então, para o DSM-5, você precisa ter pelo menos, para além do humor deprimido, você precisa ter pelo menos 4 desses sintomas. Pelo CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, você precisa ter pelo menos 2 desses sintomas, sintomas fundamentais e sintomas acessórios. Então, os sintomas fundamentais são o humor deprimido, que é o humor rebaixado, essa tristeza constante e persistente, a perda de interesse, né? Perda de interesse pelas coisas pelas quais você tinha, e a fatigalidade. Agora, quais são os sintomas acessórios? A concentração e a atenção, elas ficam reduzidas. A autoestima e a autoconfiança também reduzidas. Ideias de culpa e inutilidade, algumas coisas bem parecidas também com o DSM. Visões desoladas e pessimistas do futuro, você não acredita no futuro, não acredita que as coisas possam melhorar, e acha que vai ficar naquele estado ali o tempo todo. E sono perturbado e apetite diminuído. Então, pelo CID-10, você precisa ter pelo menos 2 sintomas para caracterizar a depressão. Entenderam até aqui? Tudo bem? Veja que não é só você falar que está triste. Hoje em dia, a gente está medicalizando, buscando medicamento para tudo. Você fica com a tristezinha, não quero ficar triste, vou tomar um remédio aqui, vai ficar... E a gente, às vezes, a gente está passando só por um momento difícil, que daqui a pouco a gente consegue elaborar esse luto e chegar na fase da aceitação e simplesmente melhorar. É claro que a gente vai falar aqui, Verônica vai falar também mais adiante, que tem casos, sim, que precisam de medicação. Em relação, por exemplo, o exemplo da bipolaridade, que é uma baixa de humor, que precisa tomar medicação para um humor, né? Porque aí é um outro problema, um outro problema químico, que a gente vai falar lá na frente, ok? Mas vamos lá. Então, você quer falar alguma coisa, Verônica? Não, pode passar. Então, a depressão na infância e na adolescência, como eu falei aqui, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as crianças também experimentam perdas, frustrações e dificuldades que podem desencadear quadros depressivos. Eu quero fazer aqui um parêntese, que a gente está aqui numa casa espírita, nós somos espíritas, a gente sabe que criança é a fase, mas o espírito não é criança, ok? Entendido até aí? São espíritos, a gente entende como espíritas, que esse espírito já passou por outras existências, ok? Todo mundo compreende isso? Então, ele pode estar passando por algumas perdas, algumas dificuldades aqui, mas também trouxe reminiscências lá de outras existências. Entendido? Então, vamos lá. Então, na adolescência, fatores como mudanças hormonais, pressão social, questões de autoimagem podem agravar o quadro. Um dos fatores que piora a depressão é a coexistência de outras condições, como doenças crônicas. A gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Em casos mais graves de depressão, o sofrimento e a tristeza podem ser maiores, resultando em perda de interesse para atividades cotidianas e isolamento social. A prevalência. As crianças pré-escolares, 1% dessas crianças sofrem depressão. Crianças em idade escolar, de 2 a 4% dessas crianças podem sofrer depressão. Distribuição entre os sexos. Na infância é igual, tanto menino quanto menina passam pelo mesmo problema.
Mas na adolescência, o maior índice está no sexo feminino. E a gente vai falar isso também. Tem muita relação aí com a autoimagem, com padrões de beleza e também piorando com redes sociais. Né? Então a gente vai falar isso também mais à frente. Causas. As causas da depressão são multifatoriais. São muitos fatores que envolvem a depressão. Existem as causas biológicas, que é genética, estrutura e a química do cérebro, como eu falei. A genética, né, a predisposição, e a gente pode falar também aqui da predisposição espiritual. Nós sabemos que escolhemos as nossas provas, sabemos disso? Nós escolhemos, e nós, na hora que a gente está lá programando a nossa reencarnação, a gente escolhe algumas provas. Uma delas é vir com problemas de ordem psicológica também. Então, trazemos na genética e também no espiritual, no perispírito, porque não existe doenças, existe doenças. Todas as causas das nossas doenças, a origem está no perispírito. Eu tenho que falar também na linguagem espiritual. Nós estamos numa casa espírita, então a gente está trazendo aqui, né, a visão psicológica, mas no meio eu vou colocar também a visão espiritual. E aí, a química do cérebro, como eu falei, alguns neurotransmissores, são hormônios cerebrais, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e assim vai, estão aí envolvidos nessa questão, ok? Muitos fatores também psicológicos, os estresse, os traumas, os abusos. Eu posso dizer que os abusos são grandes problemas aí. E a gente sabe, não vou citar, seria aqui um outro tema, né? Mas o desamparo, os fatores mentais, fatores também socioculturais, papéis, expectativas, suporte social, a parte também parte econômica. Então, são vários fatores. Então, falando aqui detalhadamente sobre a genética, a gente fala que tem estudos com famílias, né, onde tem gêmeos e adotados, que indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. Ou seja, se você, quando a gente vai fazer a anamnese, por exemplo, né, que a gente pergunta nome, idade, estado civil, a gente pergunta também histórico, né, história de doença mental na família. A gente sabe que isso também é importante, é um fator importante. Então, a genética também aí responde por 40%. Né? Então, é claro que a gente sabe que o ambiente é muito importante. Muito. Que você pode vir até com uma predisposição, mas se você tiver um ambiente saudável, você pode não desenvolver a doença mental. Então, a bioquímica cerebral, a evidência de que a deficiência de substâncias cerebrais, que são os neurotransmissores, como eu falei aqui, são hormônios cerebrais, são como noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos na regulação de atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Como eu falei, a bipolaridade, ela tem, a pessoa que tem a bipolaridade tem deficiência de substâncias, né? Na verdade, assim, tem vou falar de dois tipos, bipolaridade tipo 1, tipo 2, vou falar desses dois. O tipo 1, que é mais euforia, é dopamina mais em cima. O outro polo, que é depressão, a dopamina baixa. São hormônios que ficam para e a gente precisa de medicação. Nesse caso, precisa de estabilizador de humor. Estabilizando essas substâncias para que esse humor, né? Então, eu estou falando de uma forma geral. Eventos vitais, eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos, aqueles que têm a predisposição genética a desenvolver doença. Mesmo aqueles que não têm, se você estiver num ambiente estressor, num ambiente agressivo,
no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, você pode desenvolver uma doença mental. Se você tiver a predisposição ainda maior, né, mais você pode desenvolver. Cássia. Vamos lá, você quer falar alguma coisa mesmo? Pode falar. Com relação à importância da gente considerar que somos seres bio, psico, social e espiritual. Porque às vezes a gente está trazendo aspectos genéticos, químicos, e é muita coisa para a gente dar conta. Nossa, a gente tem influência, somos influenciados por várias esferas. Mas se a gente parar um pouco, se acalmar e pensar que essas esferas, elas precisam estar equilibradas. Por exemplo, a parte biológica, pesquisar sobre os hormônios. Às vezes chegam pacientes na clínica que apresentam sintomas de depressão. E a primeira coisa que eu pergunto é como é que estão os hormônios, como é que está a saúde, está sendo acompanhada, porque às vezes já tiveram duas situações em que a primeira, a vitamina B12 estava muito baixa e a pessoa estava apresentando um quadro aparentemente depressivo. Ela deprimiu totalmente o humor e aí ela não estava passando por nenhum tipo de situação que pudesse causar aquele humor deprimido. E quando ela foi investigar, a B12 estava baixa e a gente sabe que a vitamina B12 também deprime o humor. Só um instante. E a vitamina também, a vitamina D. Sol. Que a gente só com o sol, não também com o suplemento. Então a vitamina D também a gente precisa sempre estar atenta. E uma outra situação, uma outra paciente chega em consultório, estava fazendo uma dieta, sendo acompanhada por nutricionista, e o nutricionista recomendou que tirasse todo o carboidrato da alimentação dela. Carboidrato a gente sabe que também é fonte de alguns hormônios, como por exemplo a serotonina, que é um hormônio do bem-estar. E ela deprimiu pelo fato de ter tirado carboidrato de uma vez. Ela não estava ciente disso. Por isso que é importante que a gente saiba sobre todas essas esferas, a parte biológica, a parte psicológica, espiritual e as nossas interações sociais. Quais são as nossas redes de apoio? Então, se a gente equilibrar, pensar, cuidar de cada esfera dessa, analisar cada uma delas e ficar em equilíbrio, a gente consegue sobreviver ou pelo menos garantir nosso bem-estar. Obrigada, amiga. Verônica falou aqui sobre um tema importante. Muito obrigada, amiga. A Organização Mundial da Saúde nos fala que para a gente ter saúde, que saúde é um estado de bem-estar bio, psico, sócio-espiritual. Ou seja, a gente precisa dar atenção ao nosso biológico, aquilo que a gente come, né? As vitaminas, está sempre procurando fazer exames para saber como está o nosso organismo. A gente sabe que depois de uma certa idade a gente perde minerais, a gente precisa estar repondo algumas vitaminas, minerais, né? E também está cuidando de atividade física, porque é muito importante. A atividade física também nos ajuda a ativar neurotransmissores como endorfina, serotonina. Então, biológico, cuidado biológico, do biopsico, psicológico, né? Tá buscando, se sentir necessidade de buscar ajuda psicológica, fazer meditação. A meditação também, gente, é quanto é importante. A meditação também nos ajuda a ativar neurotransmissores do bem-estar. Social, como ela disse, a rede de apoio, está buscando rede de apoio, família, amigos. E o espiritual, que entrou também depois de um certo tempo, que não quer dizer religião, espiritismo, mas transcendência, né? E eu vou aproveitar aqui que eu estou falando da transcendência e trazer uma música no meu plano G, meu plano Gogó, né? Para falar sobre um tema importante aqui também do autoconhecimento, que também está relacionado com o bem-estar. E a música também é uma ferramenta importante, transcendência. Ouvir boas músicas também, eu falo boas músicas, viu? Detalhe, boas músicas, porque tem umas aí que não são músicas,
Detalhe, alguns até classificam como tal, mas não são. Quem tem bom ouvido, quem gosta de música sabe que música, eu vou dizer aqui, sem medo de ser feliz, para ser boa, ela precisa ter letra, uma letra primeiro, uma letra boa, uma boa melodia, uma boa harmonia, porque dessa forma nos harmoniza, nos traz bem-estar. Nada contra essas músicas que estão aí, ok? Tudo bem, mas vamos falar então sobre uma canção, sobre um compositor que é inspirado, traz muitas boas músicas para a gente, que é Milton Nascimento. E vocês sabem cantar essa música. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, quero ouvir. Eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim, nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir das armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Oh, que coisa boa. A gente precisa. Eu gosto de palmas, pode. Eu sou excluída. Pode bater palma, não tem problema não. E quando a gente bate palma, a gente movimenta também os braços, a energia, a gente faz um pouco de exercício físico, né? Que manda energia aqui pra gente. Maravilha. É um tema que a gente falou, que a gente ia incluir música no meio, agora a gente ri com ele. Quando ela está triste, eu tenho que fazer coisa pela rir, ela dá risada. Porque o riso também é bom. Existe a terapia do riso, vocês sabiam? Quando a gente ri, a gente também libera substâncias. Ah, tem tanta forma de liberar esses neurotransmissores da minha vida. Sim. Você quer falar um bocadinho? Eu ia dizer que funciona, né? Funcionou? Não dá uma alegria assim, um negócio diferente? É porque quando dá, é porque ativou os neurotransmissores. É isso que eu falo. Vamos lá. Ô Cássia, Oi. uma parte da música que tem tudo a ver, né? Descobrir o que me faz sentir. Exatamente, amiga. Eu, caçador de mim. A importância da gente olhar para dentro, entender as emoções, perceber o que é que faz, o que deixa a gente triste, o que é que deixa a gente alegre para a gente fazer mais. Exatamente. Então nós em busca de nós mesmos. Aqui, a gente, por que eu estou aqui tagarelando falando mais? A gente dividiu, porque essa danada dessa psicóloga, colega inteligente, eu falo com ela que eu sou fã dela. Ela vai trazer uma segunda parte que se prepare, viu gente? Vai ser muito bacana. Olha a expectativa. Expectativa. A gente vai trazer aqui uma atividade para vocês também, né? Depois do intervalo. Mais música, entendeu? E a gente vai falar agora sobre os fatores de risco. E como eu falei, história familiar de depressão, olha aí a genética e a predisposição. Né? Como eu disse, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente sempre pergunta qual é o histórico, principalmente de mãe, de pai, dos irmãos mais próximos. Né? Mas aí, prevalência de sexo feminino, mulheres, presta atenção, né? Porque isso a gente vai falar sobre isso mais à frente.
Episódios anteriores de depressão, já tem aí um episódio aí já lá atrás, prestar atenção nisso também. Né? Quando a gente olhar os nossos adolescentes, eu tenho uma paciente de 27 anos, ela teve uma depressão séria, grave. É importante a gente falar que a depressão tem os tipos, né? Tem a leve, né? Tem a moderada e tem a grave. Então, assim, ela teve uma grave, que é uma depressão maior, como a gente chama. E agora a gente está prestando atenção nela, porque ela está com um problema afetivo e a gente já está percebendo alguns sintomas depressivos. Então, prestar atenção em episódios anteriores, porque ele já mostra para a gente uma predisposição. Acontecimentos estressantes. E aqui na nossa cidade a gente não passa por nada estressante, né? No nosso país, nada, né? Nada. Ninguém aqui se estressa com nada. Estressa? Não. No Cetrasc, então, né, Cida? Não. O computador ali não estressou nada, gente. Nada. E vamos trazer aqui também um pouco da espiritualidade. Nós estamos num mundo de provas e expiações, minha gente. Provas e expiações. Onde aqui as dores, os estresses ainda são muitos, não é verdade? Mas a gente está caminhando, a gente está andando, a gente está indo para a regeneração, né, Cida? A gente está indo. É por isso que a gente está se esforçando para conhecer um pouco mais da gente. Então, dependências de drogas. A gente sabe aí que a dependência de drogas também são fatores de risco para as depressões. E estamos também com esses casos muito graves, gravíssimos. Violência doméstica, por favor, grave demais. E como a gente vê isso? Então são fatores de risco. Como eu disse, os ambientes são responsáveis, ainda que você não tenha nenhuma predisposição. Se você passar por uma violência doméstica, por um abuso, você vai adoecer. Principalmente crianças e adolescentes. E elevada exigência acadêmica, aí a gente fala um pouco sobre os adolescentes nessa parte aí, porque a gente sabe que muitos pais exigem demais isso dos filhos. Por exemplo, isso é muito comum: eu quero que você faça medicina. Quero um desejo dela, dos pais, e que foram frustrados, e que querem que os filhos façam para poder satisfazer a sua vontade. Isso aí é uma exigência, e posso dizer para vocês, nós temos dados de que o maior índice de suicídio está entre os estudantes de medicina e os médicos. E o segundo grupo, os policiais. Veja quanta pressão esse grupo tem. Então imagine esse jovem que não quer fazer medicina, que não gosta de medicina e é cobrado para fazer medicina. Eu tenho uma história aqui de um amigo meu, um cantor. Não sei se vocês conhecem Adelmo Cazé. Conhece Adelmo Cazé? Então Adelmo compartilhou com a gente que a mãe dele queria muito que ele fizesse direito. Porque ela queria ser advogada. E ela queria que o filho dela fosse advogado. Meu filho é advogado. Para fazer aí ser um juiz, promotor, e tanta pressão que esse jovem chegou a fazer direito. Formou e pegou o canudo do véu e falou: minha mãe, esse é seu, agora deixa eu viver o meu sonho, deixa eu fazer o meu. E é um grande artista, não é? E faz lindos trabalhos, um grande compositor. E a mãe pegou o canudo e ficou para ela o canudo. Que beleza! Está realizada, não é? É um filho médico. Ou médico não, um filho advogado. Pronto, tudo certo. Quais são os sintomas? Aí, sintomas, depressão, crianças e adolescentes. Preste atenção: tristeza, aquela criança que está ali encanteada, aquela criança que não quer ir mais para a escola, aquela criança que não quer brincar. Qual é a criança saudável que não brinca? Existe? Não existe uma criança saudável, gente, que não brinca. Falta de motivação, solidão,
Humor deprimido, humor rebaixado, tristeza constante, irritável, instável. A criança, normalmente, quando ela está depressiva, ela fica muito irritada, ela fica muito nervosa. Inclusive, é a fase da criança no luto que mais se observa, é a raiva. Tanto que temos na clínica um desvio simbólico, a gente faz muito desvio simbólico, né? Porque quando a criança está no luto, a gente normalmente pode dar uma almofada para ela poder socar, para desviar aquela raiva. Ela não entende o que está acontecendo, né? Então ela tem mudanças súbitas de comportamento, explosão de raiva, brigas, muitos deles brigam na escola. E ninguém sabe, esse menino é nervoso, esse menino... E não presta atenção de que isso aí é dos sintomas da depressão na infância e na adolescência. Mudança de apetite, mudança de peso, aquela criança que muitas vezes não quer comer, ou aquela criança que come demais, e come muito doce, muito chocolate, muito sorvete, e come demais. Dificuldade de divertir-se. Muitas vezes tem muitas crianças ali e você observa aquele que não quer interagir. É um dos sinais, um dos sintomas. Queixas, tédio. Muitas vezes fala, você não tem nada para fazer. E aí vai buscar o quê? Redes sociais. E aí piora tudo. A gente vai falar sobre isso já já. E preferência por atividades solitárias. Também, pois não. Cássia, eu sou professora de crianças e tem algo que a gente tem notado muito, né, pós-pandemia, além desse sem nada para fazer, que é algo muito forte hoje na infância, principalmente depois dessa inserção tão grande das crianças nas redes sociais, né, nos jogos. Mas existe algo também que tem chamado a atenção, que são, eu acredito que as dores mais emocionais. É uma dor de cabeça constante, uma dor abdominal constante, a gente vai falar aqui. Dor na barriga, a dor da cabeça. Então isso tudo tem surgido muito na infância hoje, né? Coisa que a gente não via. Em sala de aula há 17 anos, 18 anos. E o quanto que essas crianças pós-2020 têm apresentado esses sintomas, né, muito fortes. É uma dor inexplicável. Ela não, depois de todos os exames, não se identifica nada. Mas ela está ali, presente, persistente e real. Sim. Sobretudo em crianças que não são ouvidas, que não são acolhidas. E a gente sabe que quando a boca cala, o corpo fala. Então são crianças que não são ouvidas, não são acolhidas, não são olhadas, não são validadas. E elas trazem essa dor na alma, e o corpo é um mata-borrão. Tudo começa no perispírito ali, né? E a mente, e essas dores ficam ali, elas não resolvem, elas não são muitas vezes nem olhadas, né? São crianças, não é, Alda? Você que trabalhou aí também com crianças, trabalha com crianças aí também em escola pública, né? Crianças que chegam lá também com muitas dores emocionais, dores físicas. São crianças que não são ouvidas, não é isso? Como você já me falou algumas vezes. Então, essas dores ficam aí. Se elas não são faladas, não são verbalizadas, não são elaboradas, o corpo vai absorver. Nós sabemos, quantas de nós, quando a gente passa por um impacto emocional, que a gente não elabora, não fala, não desabafa, não bota com um psicólogo, com um amigo, a gente acorda no outro dia doente, com uma diarreia, com uma gripe. Não é verdade? Vocês já passaram por isso? É direto? Direto, né? Pois é. E precisa então falar. Precisa botar para fora, precisa elaborar. Não pode guardar isso aí. E só que, como você falou, rapidinho, amiga, outros sintomas, como você disse aqui, ó, você acabou de falar ali, ó, queixas físicas, cansaço, fica o tempo todo cansado, estou cansado, não faz nada, estou cansado, ó. Falta de energia, dores de cabeça, dores de barriga, insônia, tá vendo? Pensamentos recorrentes de morte. Eu tenho um jovem, gente,
15 anos. Eu me arrepio, chego, eu estou toda arrepiada quando eu falo desse jovem que fala comigo. Que ele fala, eu não tenho vontade de nada mais. A minha vida acabou. A minha vida não tem sentido. Eu falei, como assim? Então a gente tem escutado muito, né, amiga? Jovens falando isso pra gente, crianças falando isso pra gente. Eu tenho uma aluna de 9 Meu anos Deus! que ela trouxe, porque brigou com uma amiga que ela merecia morrer. E ela traz isso todas as vezes que ela se vê numa situação de conflito. Eu preciso morrer. E normalizou, e as redes sociais, que a gente vai falar aqui, eu falo até de forma enfática. As redes sociais é uma faca de dois fundos, né? Que eu falo que é importante, é maravilhoso, nos ajuda tudo. Mas se a gente não controlar isso, nossas crianças, nossos filhos, é uma tragédia, gente. Estamos vivendo já problemas graves com essa rede social. Eu tenho uma sobrinha desde 5 anos, 4 anos, tá o dedinho, não sai. E a gente sabe que as redes sociais vicia igual, a verdade é essa, cocaína. E nossas crianças, nossos jovens estão viciados, infelizmente. Aqui, pensamentos recorrentes de morte, de ação suicida, preocupações, sentimentos de culpa e inutilidade. Muitas das nossas crianças se sentem culpadas, inclusive quando os pais se separam, elas se sentem culpadas, elas não entendem ali. E é isso, quando não elaborado na infância, isso é levado para a adolescência. Então, quanto antes essas crianças serem tratadas, melhor. Baixa autoestima, choro excessivo, choro fácil, excessivo, crianças que choram demais. Hiperatividade, né? Eu já falei. Fala em ritmo devagar, monossilábica, pouco fala. Dificuldade de concentração e socialização. Aí você falou escola, né? E a gente resolveu trazer aqui também, que a gente tem dados. Sintomas da escola: queda no rendimento escolar, isso é fato. Falta de concentração, crianças que estão com dificuldades de concentração e, consequentemente, de aprendizado. Perda de interesse pelas atividades. Esse jovem mesmo fala assim: eu não sei para que escola, não tenho vontade nenhuma de ir para a escola. 2 jovens que eu estou atendendo falam a mesma coisa, principalmente meninos. Pensamento lentificado, impulsividade e irritabilidade, choro fácil, isolamento na sala de aula e no recreio, prestar atenção nesses que ficam mais isolados, dificuldades nos processos cognitivos, né? Na aprendizagem. Quer falar, amiga? Como é o seu nome? Alice, você pontuou uma coisa muito importante, que muitas vezes esses sintomas, eles são sintomas das emoções que não estão bem, porque você falou assim, eles vão até os médicos e os médicos não encontram nada. Às vezes vão pesquisar e, enfim, não tem nada. Por quê? Porque os sintomas são doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças que, na verdade, surgem a partir de um emocional que está desregulado. Então, fisicamente não vai encontrar nada, precisa focar nas emoções, precisa entender as emoções daquela criança, daquele adolescente. Todos esses sintomas que a gente vem trazendo, é muito importante a gente analisar que tem crianças e adolescentes que têm um padrão e a gente conhece. Nós, enquanto pais, a gente sabe qual é o comportamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E quando há mudança de comportamento, por exemplo, passa a ficar irritado, não é que as crianças que são irritadas, elas têm a tendência à depressão, mas é a mudança do comportamento. Então isso é muito importante. Houve uma mudança no comportamento, passou a ficar triste, a criança não era assim, mas passou a ficar triste, porque tem uma questão também, a criança pode ser tímida. Então essa mudança de comportamento é que a gente vai ligar o alerta, um sinal para a gente observar. O que pode estar acontecendo com essa criança, com esse adolescente, o que ela pode estar lidando. E muitas vezes essas dores físicas, elas são uma resposta, porque a gente não está conseguindo lidar com esses sentimentos, essas situações difíceis, e aí precisa cuidar das emoções. Perfeito, amiga. E
Vel falou uma coisa interessante. Quando a gente vai tratar uma criança, primeiro a gente tem que conversar com os pais, sempre. Porque muitas vezes esse sintoma da criança, a origem está lá. Muitas vezes dentro daquela casa disfuncional. Na maioria das vezes, né, Alice? Então é isso mesmo, a gente primeiro tem que saber como é que está ali a relação dos pais, como é que está ali, né? E como o Vel falou, a gente tem que prestar atenção na mudança, porque às vezes é uma criança tímida, introspectiva, é um dos padrões mentais de Jung, né? Então é uma introspecção ali. E a gente não tem que ficar querendo que aquela criança, exigindo que aquela criança seja extrovertida, se não é. É o padrão dela. Se é o padrão dela, a introspecção. Então aqui, o diagnóstico. O diagnóstico de depressão e ansiedade na infância e adolescência exige uma observação detalhada ao longo do tempo. Não é um processo simples e imediato, pois envolve analisar o comportamento em diferentes contextos, como eu falei aqui, familiar, social e escolar. E eu trago que a escola também é um contexto importante. Eu tenho uma paciente hoje adulta que ela traz traumas, porque ela estudava numa escola em que a diretora perseguia. E a filha da diretora também batia nela. E ela levava isso, essa violência para casa, e os pais não davam ouvido. Dizia, não, isso é coisa de criança. A gente ouvia muito isso é coisa de criança, é birra de criança. E a gente, muitas vezes, por pensar dessa forma, a gente não fica atenta aos sinais. Então, essa mulher hoje, essa adulta, trouxe esse trauma, não elaborado lá atrás. Ela só chorando para o pai, falou, por favor, me mude dessa escola. Eu não aguento mais. Então, ela traz essa dor que não foi elaborada. Eu trago um caso aqui também da minha filha. Minha filha sempre foi mais sociável. Sempre gostou de brincar com todas as crianças, né? Sempre foi. E teve uma época, na primeira infância, que ela não queria ir para a escola. Mamãe, não quero ir, chorava. Eu não vou. Eu falei, tem coisa aí. Fiquei atenta. Acendi alerta e falei assim, vou à escola para ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei lá, tinha um banquinho na frente da sala, ela falou, não vou entrar. Eu falei, o que está acontecendo? Aí a professora saiu, e eu falei para ela, não quer entrar. Ela está ansiosa, nervosa. O que foi, Mara? Ela não olhou. A criança dá, né? Na maioria das vezes ela dá sinais, né? Então, ela falou, professora, já sei. Foi porque ontem ela quebrou um lápis e eu gritei com ela. Eu falei para ela, olha, não precisa gritar com ela. Pode falar com ela normalmente que ela vai ouvir. Então a gente também tem que ficar atenta aqui nesses contextos aí, contexto social, amigos e contexto escolar também, para ver o que está acontecendo. Eu tenho uma paciente de 7 anos, e aí a criança normalmente ela não fala, é através da brincadeira, do lúdico. Você vai pintar com ela, você vai brincar, ela vai soltar. Então eu estava fazendo um desenho com ela e tal, ela falou assim, vou desenhar aqui minha pró de banca. Eu não gosto muito dela não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ela fica gritando com a gente. Mas eu não posso falar com minha mãe, porque minha mãe fala que é mentira. Mas eu fico nervosa. Aí na brincadeira a criança fala. Então a gente precisa ficar atento, que muitas vezes, né, fala se é coisa de criança, é birra de criança, e não é, gente. Então, atenção aí também, né, pelo processo do cara falar. É importante você falar isso porque é um teste simples que todos nós podemos fazer em casa. Por exemplo, todo mundo tem criança aqui em casa, adolescente? Tem, né? Peça uma criança para representar as pessoas da família, seus familiares, pai, mãe, escolher um objeto. Que objeto você escolhe para representar sua mãe? Que objeto você escolhe para representar seu pai e seu irmão? E ela vai pensar em um objeto. Por exemplo, uma criança que eu acompanho, ela escolheu um cubo de gelo para representar o pai. O pai é ausente
não visita ela e ela escolheu exatamente um cubo de gelo. E aí vocês conversem com as crianças. Por que um cubo de gelo? Por que você escolheu um cubo de gelo? Para deixar que elas se expressem, para deixar que elas falem por que ela escolheu aquele objeto. Elas vão falar muito para vocês. Mas tem que entrar esses elementos, entende? A gente tem que ir colocando objetos, desenhos, né? Colocar... eu me lembro que uma criança, uma certa feita, uma amiga que a gente dividiu um apartamento na época, e veio uma amiga dela de fora, França. Cássia, pode ficar aqui com a gente? Pode. E eu observava aquela criança que ainda estava no carrinho, que nem andava, ela pegava a boneca e ela batia na cara da boneca e ela jogava a boneca no chão. A criança repete também padrão, ela vai espelhar também. E aí, teve um momento lá, depois de alguns dias, eu presenciei a mãe batendo nessa criança. E eu olhei todo choque, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui conversar com essa mãe. Veja, uma criança normalmente não pega uma boneca e vai bater na boneca, não vai espetar no chão. Então, são sinais que a gente precisa estar prestando atenção, né? Vamos lá. Então, essa análise deve ser conduzida, interessante, deve ser conduzida por um profissional de saúde especializado, porque ele é capaz de diferenciar um transtorno de comportamento normal, levando em conta o que é esperado para cada fase do desenvolvimento da criança. Vamos lá. Então, aqui, as consequências, né? Eu quero até que Verônica detalhe um pouco aí. Dificuldades sociais, essa criança com depressão ela vai ter dificuldades de interação, né? De relacionamento interpessoal. E dificuldades também, falando mais adolescente também, criança, né? Dificuldades acadêmicas, dificuldades na escola, com notas. Então, compromete o desenvolvimento e o funcionamento social da criança e da adolescência com recorrência na idade adulta. O que quer dizer? Que essa criança, quando a gente percebe esses sintomas, ela precisa receber tratamento logo, elaborando essas emoções, né? Sendo cuidada desde o início, sendo ouvida, acolhida, né? Desde da fase, para que não leve, se não for elaborada aí nas fases da infância, da adolescência, vai levar isso para a fase adulta e complicar. Bom, os tratamentos, né? Os tratamentos de transtornos mentais da infância e adolescência normalmente com multiprofissional, né? Com vários profissionais. E aqui eu destaquei psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, pediatras, psiquiatras e psicopedagogos também, né? Então, assim, a psicoterapia é uma ferramenta importante, pois ajuda a criança e o adolescente a compreender e lidar com suas emoções e suas dificuldades. Em casos moderados a graves, como eu falei, existe a depressão leve, moderada, grave. O uso de medicação pode ser necessário. Tem casos que sim, que precisam. Entretanto, o foco é priorizar intervenções que envolvam mudanças no dia a dia e incluam, presta atenção, uma rotina saudável de sono. Essa criança precisa ter horários disso. E aí, limites. Horário certo de dormir. Inclusive, que a gente sabe que o hormônio do crescimento, né? Ele é liberado justamente à noite. Então, a gente sabe que tem muitas crianças aí dormindo tarde, jogando, internet. Prestarem atenção nisso. Uma rotina de sono, saudável de sono e alimentação, que é importante. Práticas de esportes, inclusive, é uma forma de tirar e colocar. O hábito ele é formado com a prática. Então, colocar desde cedo em esportes, em momentos de lazer, levar para parques, para andar de bicicleta, enfim, tirando principalmente dessas redes sociais, né? Estabelecimento de limites claros. Como é limites claros? Falando por quê, conversando, dialogando, não é simplesmente falando assim, porque não pode, porque não e pronto. A criança precisa de diálogo, o adolescente precisa que fale, explique o porquê daquele limite. E aqui, melhoria nas relações familiares, na casa ali. A gente muitas vezes ouve assim, mas ele é tão pequenininho, ele não está percebendo nada.
Ele está percebendo desde aqui, ó. Aqui no útero, ele está percebendo tudo, todas as nossas emoções. Onde a criança e adolescente é um ambiente seguro, melhoria das relações familiares, por fim, criar um ambiente seguro, onde a criança e adolescente se sinta ouvido e compreendido. Vamos aqui, em nome de Jesus, continuar. Aqui tem vários planos, A, B, C, aqui eu falo assim também, se faltar, não tem problema. Vamos lá. Se sinta ouvido e compreendido, que é essencial para o sucesso do tratamento. E eu quero falar de novo isso aqui, que a criança e adolescente seja ouvido e compreendido. Hoje parece que a gente não tem tempo para nada. Trabalhei o dia todo, chego em casa, estou cansada. Estou cansada para a criança, estou cansada para o adolescente, não quero falar nada. Precisa ter um horário para eles. Precisa ter um tempo para eles. Para ouvir, para acolher. Tudo bem, não tem problema, vamos aqui. Para ouvir, para acolher, está tudo certo. O intervalo é agora? É isso? Isso. Então a gente dá em nome de Jesus, em nome da nossa estômago, um intervalo. Não, mas aqui a gente, entendeu? Só terminar. Deixa eu ver, a gente faz intervalo, é melhor intervalo. Depois Assim. Você desliga aqui da internet. Hoje o efeito físico está dominando.